sonhos. Todo mundo tem, né? Pessoas normais, pessoas saudáveis, elas costumam ter sonhos quando dormem, né? A maioria, pelo menos, das pessoas que eu conheço sonha. E o sonho, ele é algo que gera muitas questões, assim, né? Muitas polêmicas, muitos questionamentos, muitas dúvidas, enfim. Muitas pessoas, elas acreditam em dons de profecia, e isso é bíblico, né? Para quem tem costume, para quem é cristão, para quem lê a Bíblia, sabe que isso é bíblico, o dom de profecia, e sabe que Deus se comunica com as pessoas através de sonhos. São várias as formas que Deus se comunica, mas os sonhos são uma delas. Eu gostaria de compartilhar com vocês um sonho que eu tive essa semana. No começo eu fiquei um pouco pensativa, né? Na verdade, não tinha entendido muito bem, mas eu tenho a prática de oração. Então eu fui orar, fui perguntar a Deus o que poderia ser aquele sonho, pedir para que Deus me ajudasse na interpretação do sonho. E eu vou compartilhar com vocês o que foi esse sonho. Bom, no meu sonho, eu sempre tenho sonhos, desde criança, sempre tive muitos sonhos vivos, assim, aquele tipo de sonho que você parece que está lá, você sente o cheiro do lugar, você sente a umidade do lugar, você consegue escutar o som audível do lugar, você sente nos teus pés, assim, quando você pisa no chão, o solo do lugar, você está lá, é como se você estivesse lá. Então esse foi o tipo de sonho que eu tive, é o tipo de sonho que eu costumo ter. Vinha com mais frequência, mas eu percebo que quando me aproximo mais de Deus, que eu estou mais em momentos de oração, aí recebo mais esses sonhos. E eu sonhei que eu estava em uma cidade, diferente da cidade que eu moro, e essa cidade ela era dividida por uma avenida bem longa que cortava o meio da cidade. Né, todo mundo sabe que no meio da avenida tem aquelas divisórias, né, com passarelas para as pessoas andarem de bicicleta, para caminharem, então não era diferente, era a mesma forma. Essa avenida tinha essa passarela e no meio dela, no meio dessa calçada, tinha uma mesa gigantesca que cruzava a cidade também. Era uma mesa com um banquete enorme. E a cidade é dividida como toda cidade é, dividida por setores, assim, de pessoas mais pobres, depois pessoas de classe média e pessoas ricas, né? As pessoas pobres moravam na parte de baixo, as de classe média na parte do meio e as pessoas ricas na parte de cima dessa cidade. E eu caminhava por aquela avenida e via várias comidas, um banquete mesmo. Na parte dos pobres tinha muitas frutas, muitos alimentos assim, alimentos crus, né, verduras, legumes. E aí conforme eu ia avançando na mesa das pessoas de classe média, já tinham comidas um pouco mais sofisticadas, pratos mais elaborados. Até que eu cheguei até a parte da mesa dos ricos, onde as pessoas faziam uma festa com aquele som muito grande, muito alto, e aqueles pratos imensos cheios de carne. O prato principal da refeição dessa mesa da parte dos ricos era carne. Tudo que você imaginar, enroladinhos, com carne no meio, e era carne o prato principal. E conforme eu fui andando, né, por essa avenida, eu comi, provei de todas as partes da mesa, os doces, os vegetais. E quando eu cheguei naquela parte dos ricos, com aquele som estrondante, meu ouvido até doía, eu provei aquela carne que me deram. Eu nunca comi carne de gente, não sou canibal, né? Então não tem como eu saber. Mas no meu discernimento, naquele momento, a carne que eu estava comendo era carne de pessoa, uma carne de gente. E é aquele gosto amargo, aquele gosto de ferro, aquele gosto de sangue veio na minha boca. E eu cuspi toda aquela carne fora e aquela bebida que me deram na taça, eu joguei ela toda fora também. Então aí eu fiquei com aquilo, meu Deus, o que é isso? O espaço onde tem mais riqueza é onde eles estão comendo carne de pessoas. E eu fiquei com aquilo na cabeça e comecei a voltar àquela avenida, andando novamente. Até que eu escutava uma voz na minha cabeça dizendo para eu acelerar o passo, correr e me esconder, porque haveria como se fosse uma praga naquele lugar. E a praga começaria lá de cima, aonde estavam os grandes comendo carne. E aquela praga transformaria aquelas pessoas que comeram carne em animais comedores de carne. Porcos, toda espécie de animal carnívoro. E aqueles animais desceriam a cidade comendo o banquete e comendo também as pessoas que encontrassem pelo caminho. Então eu corri e
achei o lugar onde eu morava, né? Era um esconderijo, quem olhava de fora parecia que ninguém morava ali. Era bem escondido, em uma casa com aspecto meio de abandonado, camuflado, né? Uma camuflagem. Aí eu entrava ali dentro daquela casa, tinham mais pessoas também ali escondido, só que aquela casa tinha vários andares no subsolo e tinha um teto lá em cima de vidro para ver o céu. E aí eu ligava a TV e na TV, nos noticiários, mostravam os repórteres filmando a via, né, a avenida, com aqueles animais descendo e devorando tudo, e devorando também pessoas, atacando pessoas nas ruas. E então aí eu comecei a ficar assim assustada, né? Todas as vezes que a gente vê coisas assim na TV, notícias que assustam, se assusta, mexe com a gente, né? Então eu fiquei assustada vendo aquele noticiário e vendo que aquela voz tinha me falado, estava sendo confirmado que aquela voz tinha me dito, né? Para mim me esconder e correr. Então, de repente, no noticiário também passou dizendo para as pessoas observarem se não tinham aberturas nas casas, aberturas nas janelas, que era para fechar tudo, porque estava tendo invasão de pássaros canibais também ali, que eles iam entrar e iam machucar, ferir as pessoas, né? E de repente eu via no telhado daquele lugar de vidro entrando um pássaro por um buraco, só que esse pássaro ele caía e ele caía morto, ele não entrava com vida ali dentro. E aí eu via do céu caindo vários pássaros canibais, só que os que caíam fora, eles atacavam, mas os que caíam dentro daquela casa, eles já caíam mortos. E então eu saía daquele lugar, ia em busca da minha família, procurar por eles, e eu via que as pessoas mais pobres, elas continuavam ali trabalhando como se nada tivesse acontecendo, como se nada tivesse acontecendo mesmo, sabe? Porque precisavam sobreviver, precisavam levar comida para sua casa, para sua família. Então eles continuavam a vida, seguiram a vida como se aquilo fosse algo normal. E aí eu acordei, logo em seguida eu acordei com aquilo, fiquei com aquilo na minha cabeça, pensando, né? E eu não pensei, meu Deus, eu não assisti nenhum filme, não vi nada do tipo assim. O que será que pode ser isso, né? E aí passou-se o dia e eu com aquele sonho na cabeça. Então eu resolvi fazer as minhas orações ao Senhor, entregar as orações e pedir a Deus uma interpretação para esse sonho, para eu entender o que era isso. E então veio na minha mente depois uma confirmação por uma outra pessoa, para eu dizer para outras pessoas o que significa esse sonho. Essa grande avenida, esse grande banquete faz referência a um momento que a gente vai viver agora, que é o momento de maior batalha espiritual que as pessoas enfrentam, pessoas cristãs que sabem e pessoas que não sabem também enfrentam o mundo espiritual, que é o período que antecede as comemorações da Igreja Católica, né, que é a Páscoa, a Quaresma, e esse período é o Carnaval. O Carnaval é a porta de entrada que antecede a Quaresma e após então a Páscoa. E o que acontece no Carnaval? O Carnaval realmente tem essa grande avenida, né, com um banquete imenso, só que o banquete não são de frutas, né, não são de pessoas que se doam, que doam o seu corpo para a morada de entidades, para que as entidades façam os seus espetáculos, os seus shows ali, eles fazem esses rituais e essa entrega do seu corpo ali durante aquele ritual, porque nada mais é do que um ritual, né? Todas aquelas músicas, todas aquelas alegorias, todos aqueles carros alegóricos enfeitados, aquilo nada mais é do que um ritual feito para o mundo espiritual, feito para as entidades, é um culto a demônios, né? Tem muitas pessoas que gostam, que dançam, que curte. Eu mesmo, antes de ter um pouco de discernimento, também já assistia pela TV e, né, tinha interesse em saber como era. Nunca pulei carnaval, nunca, né, participei ativamente do carnaval, mas eu via pela TV e realmente enche os olhos da gente, todas aquelas cores, toda aquela música, aquela alegria que as pessoas pregam, né? Então, mas assim, a gente que é cristão, sabe que essa festa é a festa da carne, é a festa de adoração aos demônios, é a festa de adoração às entidades, é a festa onde as religiões matrizes, né, a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, as de matrizes africanas, elas fazem os cultos às suas entidades, né? Elas entregam sacrifícios, elas fazem pactos e rituais ali. É que esse momento específico é um momento ritualístico exclusivo dessas religiões, né? Assim como a Igreja Católica também tem suas comemorações e festas aos santos, e a Igreja evangélica também
é o momento deles ali. Então esse sonho para mim foi me revelado isso, que aquela avenida era a avenida onde passaria o carnaval. Santo Deus, me ajuda, Jesus. Me ajuda a interpretar, Senhor. O carnaval, ele é uma festa comemorada por todos, desde os pobres até os ricos. É uma festa que todos pulam, que todos se divertem, que todos comem, que todos bebem, que todos fazem aquilo que dá na telha, aquilo que o seu agrada a carne, né? Faz tudo, faz orgia, nudez, é um momento assim de libertinagem ao extremo, assim. O carnaval é folia, é alegria, e o carnaval ele não está só nas ruas, ele entra dentro das casas através da televisão. Quando você liga a sua televisão, o carnaval está dentro da sua casa. Então, a parte dos pobres, né, que eu via na mesa, era isso. Eram as pessoas pobres que veem a TV, que veem o carnaval pela TV, que abrem as portas desse ritual para dentro da sua casa. E aí, também os pobres, né, participam das festas, muitos participam, mas a maioria às vezes tem que trabalhar e muito para poder levar a subsistência, o pão de cada dia para suas famílias, então às vezes não tem tempo de ir até essas festas, mas acompanham pela TV, no horário de almoço, no horário de pausa, de intervalo do seu trabalho. Mas sempre tem aquelas outras pessoas que têm todo o tempo da vida, que dedicam o seu tempo exclusivamente a esse tipo, né, de festa, de comemoração aí aos santos e às entidades. Então, essa interpretação eu fui tendo por partes, né? Chegou a hora da parte da carne, onde eles serviam carne, eu entendi na interpretação que Deus me deu, que eram rituais que eram entregues de sacrifícios humanos, de sacrifícios animais, de derramamento de sangue, de oferendas feitas a essas entidades, e que as pessoas que praticam isso, elas disseminam isso para as outras pessoas, e que é para as pessoas se protegerem. Quando eu escutei a voz dizendo para eu correr para dentro da minha casa e me esconder, era para eu me proteger desse ritual, para eu não participar disso, para eu esconder e proteger a minha casa desse tipo de ritual também, e para eu proteger as pessoas que eu conheço, ainda que algumas pessoas continuem vivendo as suas vidas como se nada tivesse acontecendo, trabalhando, que é o que eu estou fazendo também, trabalhando, buscando a subsistência para minha família. Isso não vai passar despercebido, é algo muito forte no mundo espiritual. Inclusive, eu sou um iniciante, estou apenas começando, caminhando nos passos da fé. Então, se tiver algum pastor, algum evangelista assistindo esse vídeo, deixa o comentário aqui embaixo, né, o que Deus tocar no coração de você, né, no seu coração, sobre uma nova interpretação sobre esse sonho que eu tive também, mas essa é a interpretação que Deus me deu. E esse sonho, eu senti no meu coração, né, eu tenho orado muito a Deus, eu sou uma pessoa muito rebelde, assim, né, sempre fui muito rebelde e muito resistente ao agir do Espírito Santo de Deus na minha vida, em fazer o trabalho que Deus entregou na minha mão para eu poder fazer. E nesse período que eu estou da minha vida, eu resolvi obedecer à vontade do Senhor. Eu resolvi fazer o que Deus pede para eu fazer. Então, a vontade do Senhor é que eu leve a palavra para as pessoas, né? Eu criei esse canal com o intuito de ajudar outras pessoas, sempre amei pessoas, né, o intuito de ajudar, de levar palavras de conforto, de levar palavras de sabedoria, né, de trazer alegria, de trazer... No intuito inicial era desenvolvimento pessoal apenas, né, mas o meu intuito agora, a partir de agora, é desenvolvimento espiritual, emocional, familiar, aconselhamento mesmo de pessoas, que é o trabalho que Deus tem me chamado para poder fazer. Então você vai encontrar, né, nesse canal vários vídeos cômicos, porque eu também sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre, eu gosto de rir, eu gosto de ser, às vezes, cômica, né? Mas, assim, eu sou uma mulher cristã e eu creio na palavra viva de Deus, e como uma mulher cristã, eu sei que eu devo cumprir o chamado, né? Com a obediência que Deus me fez. Então eu trago esse sonho com essa revelação para muitas pessoas. Cuidem, vigiem. Sabe, essa época de carnaval é uma época terrível, é uma época onde muita imoralidade acontece, é uma época onde muito sangue é derramado, é uma época onde muitos filhos são concebidos
pelo engano, por momentos de libertinagem. É uma época onde as pessoas se drogam, se embebedam, matam, perdem a vida nas estradas. É uma época terrível, é uma época onde cada lugar que é feito essas festas, cada lugar é consagrado a um Exu, cada lugar é consagrado a uma entidade, e aquele lugar passa a ser de legalidade dessa entidade, para que todo o mal aconteça ali. Então, consagre a sua casa. Nesse momento, ligue a TV, coloque programas bons para os seus filhos assistirem, desligue dessas programações que levam o carnaval para dentro da sua casa. Esse é apenas um vídeo, né? Eu estarei trazendo uma sequência de vídeos falando sobre o carnaval, sobre temas que Deus colocou no meu coração para eu estar trazendo. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, assista os próximos vídeos, se inscreva aqui nesse canal, compartilha com alguém que também tem o mesmo discernimento espiritual que eu, e façam as suas orações pela sua casa, pela sua família, pela sua vida, pela minha vida também, porque é muito difícil. Pessoas que entram e começam a cumprir o chamado de Deus, elas enfrentam muitas coisas, elas enfrentam muitas batalhas espirituais. Então, orem por mim também, pela minha casa, pela minha família, e eu estarei em oração nesse período, e convido vocês a estarem também. Inclusive, vou deixar playlists aqui de orações disponíveis, tá? Para quem tiver interesse. E vou deixar uma playlist linkada também para eu estar disponibilizando novos vídeos sobre esse assunto, sobre o assunto do carnaval com vocês. Para você que não me conhece, o meu nome é Natália Gimenez, e como eu digo em todos os vídeos, eu sempre acredito que vale a pena ser uma pessoa melhor todos os dias.